Oi, hoje é dia de TBR, edição setembro de 2019, também conhecido, claro, como os livros que eu pretendo ler aqui neste mês. Dá para perceber que são pouquíssimos títulos, mas com certeza são bastante interessantes. Pois é, eu ainda estou naquelas de ler pouquíssimos livros por mês, ou pelo menos dizer que eu vou ler poucos livros por mês, porque eu ainda estou naquela de acumular muita leitura, ter muita flopagem lá do ano passado, e nesse ano já deixei de ler algumas coisas prometidas lá no comecinho também de 2019. Enfim, é melhor falar que eu vou ler pouco e servir como dica para vocês do que mostrar um monte de livros aqui e depois descobrir, principalmente se eles forem muito extensos, né? E acabar não lendo nada. Por isso que eu estou escolhendo sempre livros um pouco mais curtos, com exceção, claro, de uma lista lá do ano passado que eu flopei muito e agora também estou chegando até inclusive ao último volume, que é aquele da leitura de 12 clássicos nacionais, proposto pela Trisha Estevam, que também tem um canal aqui no YouTube. Aliás, vou deixar o link do canal dela aqui na descrição do vídeo. E ela propôs pra gente, para um grupo de booktubers amigos, para todo novo mês, um novo título nacional. E o último livro que a gente deveria ler lá em dezembro de 2018 foi esse daqui, A Moreninha, do escritor brasileiro Joaquim Manuel de Macedo. Eu sempre inverto a ordem do nome dele, ou às vezes eu não lembro o nome completo mesmo, mas enfim. A Moreninha era o último título que a gente deveria cumprir lá daquela lista de 12 títulos nacionais, todos interessantes. Esse era o último título que eu acabei não lendo, apenas comprei, na verdade, essa história que eu cheguei a ver, se eu não me engano, uma versão. Agora eu não lembro se foi televisiva ou foi no cinema. Acho que foi na TV, né, que teve uma novela, se eu não me engano, acho que das 6. Ou foi algo parecido, talvez tenha sido um filme, não lembro exatamente agora. Mas enfim, a Moreninha, de alguma forma eu tive contato, mas claro, eu não lembro mais nada da história, não sei dizer do que se trata. E aí eu tenho que recorrer, claro, à quarta capa, que a gente deve conhecer porque é um clássico nacional, né? A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, narra a história de amor entre Carolina, uma moça de 14 anos, e um estudante de medicina. O amor capaz de sobreviver ao tempo e a todas as vicissitudes, até encontrar sua feliz realização, é o mote deste que é considerado o primeiro romance tipicamente brasileiro e que marcou o início da nossa ficção na fase romântica, ou seja, além de ser uma história conhecida, também ela é marcante por ter aberto lá a fase romântica aqui no Brasil. Que aliás, deixa eu até puxar uns rapazinhos por causa disso, né? Quando eu fiz a leitura de todos os livros publicados por Machado de Assis, vocês sabem, né? O escritor teve duas fases bem distintas na sua literatura, a fase romântica e a fase realista, onde ele ficou mais famoso, né? Então eu pude ler vários títulos da fase romântica aqui da literatura brasileira, justamente pelas mãos de Machado de Assis. Claro, é bastante interessante a gente ver como tudo começou. Digamos que o Machadão, meio que quando ele estava na sua primeira fase romântica, ele não deixou de ser ainda super moderno, já tendo contato com o que ele faria depois na sua fase realista. Então a gente pode ver aqui o contraste, que é exatamente o começo de tudo, numa história que é bastante apreciada por muitos leitores. Vamos ver se eu não me decepciono com isto daqui. Sempre lembrando também que um outro livro, digamos também da fase romântica, que eu li há um bom tempo, que foi A Escrava Isaura, do Bernardo Guimarães, eu achei algo que não me agradou mesmo. Aliás, vou deixar o link aqui em cima da minha resenha a respeito de A Escrava Isaura, Bernardo Guimarães. É um livro que foi muito decepcionante para mim, com certeza. Aliás, ele foi o primeiro livro lá da lista dos 12 clássicos nacionais para serem lidos lá em 2018, proposto pela Trisha Estevam. Vamos ver se uma coisa que se conecta do primeiro ao último, se a gente pode dizer que sim, aqui é uma boa história romântica de fato, e não aquela coisa mais ou menos que foi A Escrava Isaura. Dá uma olhada lá na resenha, porque eu falei bastante mal daquele clássico, super importante da nossa literatura também, A Escrava Isaura. Mas eu confio que A Moreninha vai ser bastante interessante, sim. Bom, e agora nesse segundo título que eu quero mostrar para vocês, tem algo tudo a ver com literatura, especificamente com aquela coisa conectada no formato da metalinguagem. Eu me refiro ao livro O Fim dos Livros, de Octave Uzani, literatura francesa. Aqui é algo bastante interessante, um livro super antigo. Aqui na quarta capa a gente pode ter um apanhado geral do que se trata isso aqui, que começa com uma pergunta extraída lá do corpo do texto. Pois é, meu caro bibliófilo,
E você nos dirá sobre o que ocorrerá com as letras, literaturas e livros dentro de 100 anos? Esta foi a pergunta feita ao nosso visionário personagem em 1894, ano de publicação de O Fim dos Livros, de Octavio Uzani. Em um texto bem-humorado, acompanhado por ilustrações do famoso artista Albert Robida, você viajará por um surpreendente exercício de cenário longínquo, visualizado há mais de 100 anos. Esses 100 anos se passaram e o debate sobre o futuro dos livros continua atual. E agora? Quem se arrisca a refletir sobre o que acontecerá com os livros no século XXII? Pois é, foi uma pergunta feita há mais de um século atrás e a gente pode repetir agora, porque sempre aquela questão que todo mundo conhece. Os livros podem morrer quando um outro tipo de divertimento surgem para os jovens. Por exemplo, né, quando surgiu o cinema, depois veio a televisão, sempre teve aquela questão. Essas duas novas mídias iriam matar o formato do livro? Acabou que não aconteceu isso, né? O livro resistiu. Só que agora, na nossa modernidade, nós temos a presença, por exemplo, dos livros digitais. Será que eles que vão acabar então com o livro? Ou então os jogos digitais, né? Aquela coisinha de a gente passar todo o tempo lá com o celular na mão, fazendo alguma brincadeirinha ali digital e perdendo tempo literalmente em vez de estar lendo um bom livro. Será que então agora o livro vai morrer? Talvez sim, talvez não. Eu, na verdade, aposto que não. Talvez a mídia física, talvez, enfim, vá morrer. Mas o livro em si, o ato de contar uma história, o ato de passar informação para gerações, através de gerações e mais outras gerações, nunca vai se findar. Pelo menos acredito nisso. Então, isso aqui na verdade é uma estrutura bem humorada dessa questão antiga que continua nova e provavelmente daqui a mais 100 anos essa pergunta vai ser feita do mesmo jeito. Ou seja, é um livrinho para lá de interessante para quem gosta de literatura, discutir um pouco sobre ela através de uma coisita bem ficcional também. Bom, e antes de mostrar o terceiro e último título que eu pretendo ler aqui em setembro de 2019, que também serve como dica para vocês de leitura, deixa eu fazer aquele meu tradicional jabazinho, né? Todos esses 3 livros aqui eu deixo na descrição do vídeo links para você poder adquirir através da Amazon, que é minha parceira de compra e venda aqui do canal. Sempre lembrando, né? Se vocês fazem a compra, caso vocês gostem de um desses títulos, vocês estão ajudando o Imantados de Livros, porque eu ganho aquela comissãozinha de vendedor. Mesmo que não seja hoje que você vai comprar, por favor, lembre no dia seguinte. Ah, foi o Paulo que deu a dica, deixa eu buscar o link dele lá no vídeo do Imantados de Livros. Isso ajuda muito o canal a crescer, ganho a comissão de vendedor e vocês não pagam nada mais por isso. É a Amazon que me paga a comissão. Enfim, feito o jabá, vamos ao terceiro título aqui, e tem tudo a ver com aquela grande literatura do nosso mundo literário, que é a literatura russa, com esse título aqui bastante interessante que eu pesquei numa promoção da Amazon no mês passado, se eu não me engano. Eu fiz um unboxing recentemente desse livro. Bom, eu me refiro aqui a uma obra do Nikolai Leskov, intitulada Lady Macbeth, do distrito de Mtsensk. Sim, é uma Lady Macbeth que remete, claro, àquela obra famosa do William Shakespeare, o bardo inglês. Pois temos aqui uma heroína fria e calculista chamada Katerina Lvovna, ou algo meio parecido em russo, uma jovem e entediada esposa de um velho comerciante que se transforma numa cruel assassina. É uma história, aqui pela sinopse da quarta capa, aqui, traz bastante curiosidade, no mínimo, né? Já a orelha do livro diz que é uma história de danação e de pecado, de sedução e fraqueza humana. Ou seja, por literatura russa, né, que gosta de pegar ali a alma dos protagonistas e dilacerar para o leitor. Algo sempre interessante. Literatura russa sempre é algo bastante atraente. Para quem já leu qualquer coisa de literatura russa sabe do que eu estou falando. E ao final da orelha diz aqui, né? Essa história que hoje lemos sem maiores consequências, que nos arrasta e envolve em seu clima de violência e paixão, já deu origem a muita opressão e sufoco. Mas acima das contingências daquele momento histórico, permanece a beleza desse texto inesquecível. Claro, puxou um pouco o saco aqui o senhor Boris Schneiderman, que fez a orelha aqui desse livro aqui, fininho, só de 90 páginas. Na verdade, aquele conto um pouquinho novela, mas com certeza algo bastante interessante. Como disse, a literatura russa trata bem da natureza humana, dos seus
personagens. Essa história aqui, cheia de mistério, parece bastante interessante. E aqui está o apanhado geral do que eu pretendo ler aqui nesse mês. E antes de encerrar o vídeo, deixa eu dizer uma coisa que talvez vocês tenham percebido se forem bastante atentos. Quando eu disse que tem os links aqui para você poder adquirir qualquer um desses títulos através da Amazon, obviamente não dá para comprar esse livro aqui, essa edição, porque ela é uma exclusividade da editora Saraiva. Mesmo que, outra novidade que talvez vocês não saibam, né? Dá para comprar livros da Saraiva através da Amazon, porque a Saraiva entrou no marketplace da Amazon. Mas isso é uma outra história, talvez eu conto em um dia. De qualquer forma, né? Talvez não dê para comprar essa edição, mas então eu deixo na descrição do vídeo o link para você poder adquirir uma edição da editora Ática. Aquela famosa coleção da capinha cinza, outrora da capinha preta, onde tem grandes clássicos nacionais. Portanto, a Morininha está na edição da editora Ática, aquela capinha cinza. Ok? Então, dito isso, espero que sirvam de dicas essas 4 opções de leituras para vocês. E agora, só resta esperar o próximo vídeo de TBR lá do próximo mês de outubro de 2019, que com certeza terá outras coisitas interessantes para serem lidas, poucas coisas também. Não prometo muitos livros, não. Mas enquanto o próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas justamente dos vídeos anteriores de TBRs que eu fiz aqui ao longo de 2019. Tem bastante coisa interessante, mesmo na fase onde eu lia bastante livro por mês. E tchau!